E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora nas reações de eliminação. No nosso primeiro vídeo, a gente havia visto de maneira geral o que são reações de eliminação, e vale lembrar aqui que a eliminação a gente pode enxergar como um caminho inverso da adição. Estudamos também alguns tipos. Quais foram esses tipos? Reação de desidrogenação, que sai o H2, e de eliminação de halogênio-hidreto, sai o HX. A gente vai ver agora uma das reações de eliminação mais importantes que você precisa saber. Vamos dar sequência, então, nessa última parte. Vamos estudar agora a desidratação, reações de desidratação. Primeiro de álcoois e depois de ácidos carboxílicos. Lembrando que o que significa desidratar? O próprio nome diz, desidratar significa perder uma molécula de água, ok? Bom, essa desidratação dos nossos álcoois vai seguir a regra que a gente estudou, aquela regra de Zaitsev, em que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Essa é a regrinha de Zaitsev que a gente viu no nosso primeiro vídeo. Por que que acontece, né? Por que a gente observa isso? Justamente porque está relacionado à estabilidade do carbocátion. Assim como lá na adição a gente tinha que analisar quais eram os intermediários de reação mais estáveis, e aí a gente seguia Markov-Nikov, é a mesma explicação aqui, só que no sentido contrário, ok? Também tem a mesma ordem de estabilidade, por isso que hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado, ok? Bom, para eu saber, né, para eu conseguir fazer uma desidratação de álcoois, eu tenho que, novamente, observar as condições reacionais. Dependendo da condição que eu tenho para fazer minha reação, eu posso ter produtos diferentes, tá? Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Por quê? Essa minha desidratação, no caso dos álcoois, pode ser do tipo intramolecular, e para acontecer ela, eu preciso de usar altas temperaturas, então acima aí, próximo ou acima de 170 graus Celsius, mas também ela pode ser intermolecular, em que eu tenho o favorecimento em baixas temperaturas. Baixa temperatura que eu digo comparado com essa, então em torno aí de 140 graus Celsius ou menos. Vamos entender aqui, ó, qual que é a diferença, usando lá a explicação do português. Intra e inter. Intra é quando está dentro da própria molécula, ou seja, tudo que vai sair apenas de um tipo de substância, ok? A minha molécula de água vai sair de um único álcool, ok? De uma única molécula de álcool. Agora, se for intermolecular, eu uso duas moléculas diferentes. Então, intramolecular, uma única molécula. Intermolecular, duas moléculas que eu vou usar. Ok? E aí temos aí uma dica para saber quais são os produtos. Vamos ver aqui melhor esses exemplos. Olha só, numa reação intramolecular, a gente vai ter aqui um álcool que em meio ácido vai dar origem a um alceno. Tá aqui, ó. Intra forma alceno. Não tem segredo aqui. Lembrando que na intramolecular, a gente precisa aí de altas temperaturas, porque essa reação é endotérmica, ou seja, o ΔH dela é maior que zero. Então, quando eu faço ela em altas temperaturas, eu favoreço a absorção de energia, por isso que ela é endotérmica, e eu favoreço aí a formação de um alceno a partir do meu álcool. Como assim? Vamos ver um exemplo dela. Tá aqui, ó. Eu trouxe aqui o butan-2-ol, eu tenho o nosso álcool aqui. Quando eu coloco ele em alta temperatura, em meio ácido, esse ácido aqui é um ácido desidratante, então ele vai ajudar aí na eliminação de água, a gente vai ter que o meu álcool vai dar origem ao meu alceno. Perceba que sai o OH e sai o H do lado aqui, seguindo o Zaitsev, como a gente já viu, ok? Ou seja, esse hidrogênio aqui sai do carbono menos hidrogenado. Ele poderia sair desse primeiro aqui ou desse terceiro. Ele sai do terceiro porque é um carbono menos hidrogenado. Eliminei HOH, formei água, ok? Tá aqui. O H junta com OH, forma água.
e aqui se estabelece a minha ligação dupla. Então, intramolecular forma um alceno. Perceba que eu tenho uma única molécula, então é dentro, por isso intra, dentro da própria molécula. Já no caso da intermolecular, a gente vai ter aqui um álcool, novamente, mas em meio ácido, dando origem a um éter. Perceba aqui, ó, inter-éter, ok? O A para alceno, o E para um éter. Essa reação é exotérmica, ou seja, o ΔH dela é menor que zero. Por isso que ela é favorecida em temperaturas mais baixas. Eu preciso de uma certa temperatura para fazer a reação, ok? Mas eu não posso esquentar tanto. Vamos lá. Aqui nós temos 2 moléculas de etanol, tá certo? O que vai acontecer? Temperatura aqui, ela está mais baixa comparado com esse primeiro caso, e eu tenho aqui o nosso ácido, o nosso agente desidratante. Vai acontecer o quê? Eu tenho aqui 2 moléculas de álcool. Essas 2 moléculas podem ou não ser do mesmo álcool, tá? Então, se eu tenho uma mistura de álcoois diferentes, eu posso desidratá-los aí. Mas, nesse caso aqui, as 2 são do mesmo álcool, que é o etanol. E aí, o que acontece? Eu formei aqui o meu éter, oxigênio entre carbonos. Como que eu formei esse éter? Porque eu vou juntar OH de uma molécula com o H da outra. Formei aqui a minha molécula de água. E aqui vai se estabelecer a ligação do meu éter. Esse éter aqui, conhecido como éter sulfúrico, já que eu precisei aqui do agente desidratante, o ácido sulfúrico, tá certo? Então, para a gente fechar, butan-2-ol deu origem aqui ao but-2-eno nessas condições. E aqui eu tenho o etanol, que formou o etoxietano, o nosso éter aqui, conhecido como éter sulfúrico, ok? A, alceno, E, éter. Não tem segredo aqui para gente se confundir e tudo mais. Essa é a ideia aí. Acredito eu, dentre as reações de eliminação, que a desidratação de álcoois é a mais importante para você saber, tá? Então, fica aqui um cuidado com relação a isso. Também pode aparecer o que a gente chama de desidratação de ácidos. Não é tão comum, tá? Só que aqui, para a gente entender, como a gente já está aí falando de desidratação, vamos entender um pouquinho como funciona com os ácidos carboxílicos. Quando eu desidrato, eu tiro uma molécula de água. E fazendo isso com o ácido carboxílico, eu vou formar um anidrido. A gente já estudou isso lá em funções orgânicas, a função anidrido de ácido. E é o mesmo esquema aqui, tá? Só que para acontecer isso, novamente a gente precisa de aquecimento e precisamos de um agente desidratante, que pode ser o pentóxido de difósforo, né, que é um óxido que é desidratante, o ácido sulfúrico ou o ácido fosfórico. Qualquer um desses pode favorecer aí a desidratação do meu ácido. E como que acontece? Bom, eu tenho aqui ó, um ácido carboxílico e outro, podem ser iguais ou não, mas eu tenho aqui a saída da molécula de água e eu tenho a formação do meu anidrido aqui. Lembrando que o anidrido é um C-O, O e outro C-O ao lado, ok? Vamos ver aqui 2 exemplos para a desidratação de ácidos. Primeiro exemplo, temos aqui. Perceba que é o mesmo ácido nos 2 casos. Aqui nós temos um ácido carboxílico com 2 carbonos, é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Quando eu faço a desidratação, eu tenho aqui a formação do anidrido etanóico, ok? Também conhecido como anidrido acético. Os compostos da função anidrido são muito úteis no sentido de você usá-los para outras sínteses orgânicas. Então, ele por si só não tem muita utilidade, mas você pega ele como reagente para outras reações. Por exemplo, esse composto aqui, o anidrido etanóico, é utilizado na síntese da aspirina. Okay? Então, a gente prepara ele para usá-lo para preparar aspirina. Ok? Outro exemplo, está aqui. Agora nós temos 2 ácidos diferentes. Temos aqui o ácido propanóico, são 3 carbonos, e aqui nós temos o ácido metanóico.
Fazemos aqui a desidratação, ou seja, a saída aqui da molécula de água, e temos aqui o anidrido metanóico propanóico. Lembrando que quando o tamanho da cadeia, né, quando o meu anidrido não for simétrico, eu coloco no nome primeiro a cadeia menor, metanóico, depois a cadeia maior, propanóico. Tá aqui só para a gente retomar então algo que a gente já viu lá na função anidrido, mas que é um detalhe para a gente poder fechar as nossas reações de eliminação. Fechamos aqui mais um tipo de reação orgânica. Para a gente poder fechar de fato, vamos fazer exercícios para praticar, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.